Graça e paz aos nossos irmãos, estamos em mais um dia para mais uma aula, caminhando aí nessa jornada, nesta maratona. Deus, o homem e o propósito, ou Deus, o propósito e o homem. Nós estamos aí caminhando dentro desse estudo, crendo que o Senhor tem para o vosso coração aí uma palavra, um direcionamento da parte de Deus. Fique conosco, que eu creio que este ensinamento, este estudo é uma pepita de ouro, esse estudo para a vossa vida. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos compreender que Deus, o Senhor, tem um propósito para cada indivíduo sobre a face da terra. Hoje, neste segundo encontro, dentro dessa temática, eu quero então abordar acerca de Jó, patriarca Jó, um homem justo e temente a Deus, onde Deus tinha um propósito para a vida do patriarca. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, dentro do seu livro, nós vamos ver o mesmo passando momentos turbulentos, mas também momentos de paz, de ânimo e de prosperidade diante da presença do Senhor. Porém, o patriarca teve que passar o processo para obter realização no propósito que Deus, o Senhor, entregou em sua vida. Jó, capítulo de número 42, um capítulo e versículos bem conhecidos do povo de Deus, dos amantes que amam a palavra de Deus e também estudam sistematicamente a mesma. Nós vamos compreender em Jó 42:2, eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos e propósitos serão interferidos. Jó, o patriarca, conselheiro, ele está dizendo que nenhum dos propósitos que Deus estabeleceu ao ser humano pode ser interferidos, porque Deus, o Senhor, ele projeta para cada indivíduo um propósito individualmente. Por isso, então, a temática do nosso estudo: Deus, o homem e o propósito. Quando nós olhamos para o propósito que Deus tinha na vida do patriarca Jó, nós vamos observar que o propósito que Deus tinha para Jó não deixou fora ele dos seus sofrimentos, não isentou Jó das provações e das percas, ao ponto do patriarca ter percas físicas, percas na família e percas financeiras. Jó teve agora algumas percas no princípio para que Deus, o Senhor, pudesse cumprir ao pé da letra e o auxiliar no propósito que Deus tinha para a vida de Jó. Lembre-se que Deus, o Senhor, não vai te isentar, Deus não vai te esconder dos problemas. Deus, ele vai passar contigo no meio das problemáticas para cumprir o propósito que Deus tem no meio da tua vida, no meio da tua casa e também da tua família. Jó, no capítulo de número 1, nós vamos compreender que era um homem que oferecia sacrifícios a Deus, que adorava a Deus, que vivia uma vida piedosa diante de Deus e da sociedade. Jó era um homem que dava conselho à comunidade a qual estava instalado. Jó era um homem respeitado por todos, porém Jó teve que passar por todo aquele momento, por todos aqueles infortúnios da vida, para então que o seu propósito fosse estabelecido no Senhor, para que ao final do seu livro ele escreva dizendo: eu passei por tudo isso
o meu Redentor vive e hoje então eu estou realizado no propósito que Deus, o Senhor, projetou para a minha vida. Vale a pena você passar por momentos difíceis com o Senhor, porque certamente o propósito dele se cumprirá na tua vida. Jó foi aquele homem que esboçou dizendo, no capítulo de número 14, que o ser humano, que o homem na terra é como a flor do campo, que nasce, cresce, murcha, envelhece e depois desce à sepultura. Porém, o projeto que Deus tem, o propósito que Deus estabeleceu sobre a vida do homem, se ele passar e suportar o processo, Deus cumpre ao pé da letra. Jó não está dizendo meus projetos, meus sonhos, os meus propósitos serão estabelecidos. Ele está dizendo, eu pensei que o Senhor tudo pode e que o propósito que Ele estabeleceu para mim, para cada ser humano individualmente, se cumprirá, porque foi Deus que o projetou para a glória de Deus. Vale a pena nós considerar isso, vale a pena nós olhar para o exemplo de vida de Jó, vale a pena nós examinarmos as Escrituras, vale a pena nós passarmos o processo em silêncio com Deus, vale a pena nós caminharmos diante do Senhor. Deus, o homem e o propósito. Deus é o gerador de todas as coisas. O homem é a criatura que se torna filho de Deus e está instalado na terra para o adorar. E o propósito é aquilo que Deus entrega na nossa vida e que nós se realizamos em cumprir, porque o nosso Criador, o nosso Pai Celestial, nos auxilia a realizar. Deus te abençoe, um grande abraço e assista às aulas dentro dessa temática e eu creio que você terá triunfo, você entenderá o propósito que Deus tem na tua vida. Um grande abraço.